Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, nessa aula de agora então a gente vai continuar a falar sobre as relações métricas no círculo, tá certo? Então, a gente começou na aula anterior, então a gente vai continuar falando de outras relações. Bom, a segunda relação métrica no círculo é a seguinte, a gente tem aqui um círculo e duas cordas desse círculo, A, B e C, D, onde elas não se intersectam no interior do círculo, como na relação métrica anterior, porém o prolongamento delas sim. Elas se intersectam num ponto fora do círculo. Bom, nessa situação, o que a gente tem aqui, o segmento PA vezes segmento PB é igual ao segmento PC vezes segmento PD. No caso, eu estou me referindo às medidas desses segmentos, certo? Então, essa é a nossa segunda relação métrica. Bom, vamos provar essa relação. Para provar essa relação, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser traçar as cordas AD e BC. Então, ao traçar essas cordas, a gente obteve dois triângulos, o triângulo PAD e o triângulo PCB, certo? Nesses triângulos, a gente tem um ângulo interno em comum, que é esse ângulo aqui. E o ângulo PBC e o ângulo PDA eles são congruentes. Por quê? Porque ambos os ângulos estão inscritos no mesmo arco AC. Então, como ambos os ângulos estão inscritos no mesmo arco, eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Então, esses dois triângulos têm dois ângulos de mesma medida, né? No caso aqui, o ângulo APD e o triângulo CPB, né? Dependendo do triângulo que você olha, e o ângulo PBC e o ângulo PDA. Como ele tem esses dois ângulos de mesma medida, esse terceiro ângulo aqui é congruente a esse terceiro ângulo aqui, certo? Então, a gente tem dois triângulos semelhantes. Então, o que a gente tem aqui é o triângulo PAD, ele é semelhante ao triângulo PCB. E disso a gente pode afirmar o quê? Bom, no triângulo PAD, o lado oposto a esse ângulo aqui é o lado PA. E no triângulo PCB, o lado oposto ao mesmo ângulo é o lado PC. No triângulo PAD, o lado oposto a esse ângulo é o lado PD. E no triângulo PCB, o lado oposto ao mesmo ângulo é o lado PB. Logo, multiplicando o cruzado, a gente tem, então, que PA vezes PB é igual a PC vezes PD. Então, de fato, chegamos aí na relação que a gente queria. Então, provamos aí a relação que a gente acabou de dizer. Bom, então agora a gente vai ver uma outra relação métrica, também envolvendo aí cordas e segmentos tangentes aí a um círculo. Bom, então na nossa relação agora, o que a gente tem um círculo, tem um segmento tangente a esse círculo, esse segmento aqui PT, onde tem o ponto de tangência, e esse segmento aqui PB intersectando aqui a circunferência no ponto A, certo? Então a gente tem aqui essa corda, o prolongamento dela junto com essa reta tangente passando nesse ponto. Bom, então, aqui o que a gente tem é o seguinte, a gente tem que esse segmento ao quadrado, a medida dele ao quadrado, é igual à medida de PA vezes PB, certo? Então, segmento PT ao quadrado é igual a PA vezes PB. Bom, vamos provar isso aqui. Então, para começar, vou traçar as cordas AT e BT.
para começar, esse ângulo, ele é comum tanto ao triângulo PAT, quanto ao triângulo PTB. Certo? E aqui, o que a gente tem é, eu tenho que esse ângulo aqui, PBT, ele está inscrito no arco AT. Então, esse ângulo, a medida desse ângulo é a metade da medida desse arco, porque ele é um ângulo inscrito. Bom, mas esse ângulo daqui, ele é um ângulo de segmento, porque ele é um ângulo formado por uma corda e por uma reta tangente na extremidade da corda. Então, esse ângulo também vale a metade desse arco. Certo? Então, esse ângulo é inscrito ao arco AT e esse ângulo é um ângulo de segmento, cuja medida também é metade do arco. Logo, esses dois ângulos têm a mesma medida. Esses dois ângulos tendo a mesma medida, juntamente com esse terceiro, nos permite dizer que esse ângulo, então, PAT, vai ser igual ao ângulo PTB. Certo? Então, eu tenho aqui o triângulo PAT e o triângulo PTB, com os respectivos ângulos internos iguais, logo esses triângulos são semelhantes. Sendo assim, então o triângulo PAT é semelhante ao triângulo PTB. Então, vamos lá. Então, no triângulo PAT, o lado oposto a esse ângulo aqui é PT. No triângulo PTB, o lado oposto ao mesmo ângulo aqui é PB. No triângulo PAT, o lado oposto a esse ângulo é PA. E no triângulo PTB, o lado oposto ao mesmo ângulo é PT. Logo, multiplicando cruzado, a gente conclui que, de fato, PT ao quadrado é igual a PA vezes PB. Certo? Então, provamos aí mais uma relação métrica aí no nosso círculo. Tá legal? Bom, então o que a gente vai fazer agora vai ser ver um exercício que a gente usa aí uma dessas duas relações métricas que a gente acabou de ver. Bom, então esse problema que a gente tem na figura a seguir ele pede o valor de x, sendo o raio do círculo 4 e a medida do segmento PO igual a 6, onde O é o centro desse círculo. Tá? Bom, o que é x? Né? X é a medida, é a metade da medida desse segmento, né? Dessa corda aqui, né? desse segmento aqui secante ao círculo. Bom, então a gente sabe que PO vale 6, isso foi dado. O raio vale 4. Então, esse raio aqui é 4. Bom, então como esse segmento vale 6, então se o raio vale 4, então a medida desse camarada aqui é 2, uma vez que daqui até aqui é 6. Certo? Bom, então, aplicando a primeira relação métrica que a gente viu nessa aula, o que a gente tem? A gente tem, então, que esse segmento vezes esse, medida, né, no caso, vai ser igual a quem? Vai ser igual a medida desse segmento vezes esse. Então, isso nos dá aqui x vezes 2x é igual, então, a quê? É igual, então, a 2 vezes esse segmento todo, que vai ser 8 mais 2, 10. Certo? Bom, esse 2 simplifica. Então, a gente tem que x ao quadrado é igual a 10. E, portanto, o valor de x vai ser
raiz de 10, não pode ser negativo, né? Porque senão a medida desse segmento seria negativo. Então, o valor de x é exatamente raiz de 10 unidades de comprimento. Tranquilo? Beleza? Bom, pessoal, então, dessa maneira a gente matou nossa questão e dessa maneira a gente encerra essa aula.